Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje, dando continuidade, sobre o Espírito Santo. E, especificamente, hoje nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo na redenção do homem. O que isto significa? O que é uma redenção? O que é a pessoa ser remida? A Bíblia fala que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos coisa alguma. Ela diz que todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Então nós estamos, pelo pecado, através do pecado, da nossa posição inicial, que nós tínhamos de comunhão com Deus em Adão, nós fomos destituídos desta comunhão. E hoje, através desse pecado, sozinho nós não conseguimos mais chegar diante de Deus. Mas Deus, Ele não nos deixou desta maneira. É verdade que, desde o início, Ele já proveu algo em nosso favor, para que nós pudéssemos assim alcançar as nossas aquilo almejadas e a nossa salvação, tanto querida pelo nosso Senhor. Foi para isso que nós fomos criados, para viver uma eternidade com Deus. Sobre redenção, tem algumas definições que dizem, para nós entendermos um pouco, o que é redenção? É o ato de redimir, resgatar e o quê? Tornar livre. 3 ideias sobre essa palavra. A primeira dessas ideias: pagar o preço do pecado. Quem fez isso por nós? Quem fez isso por nós? Pagou o preço do pecado? Jesus. Ele foi lá, um preço alto, e pagou esse preço ali, dando a sua própria vida em prol, em nosso benefício. Homem algum, por mais que ele se sacrifique, às vezes nós vemos naquelas festas, principalmente ali na Índia, principalmente, homens que se sacrificam, às vezes dão a sua própria vida em prol de uma religião. Pessoas que elas se chicoteiam até mesmo a última instância, às vezes até a sua própria morte. Eles dão a sua própria vida pensando que vão conseguir algum tipo de redenção através dos seus próprios esforços. Mas a Bíblia ela não diz isso. Nós não precisamos, a nossa salvação não é alcançada através dos nossos esforços, não é através dos nossos méritos, não é através, às vezes nós pensamos e não sabemos como entender isso, mas não é através daquilo que nós podemos fazer para Deus, não, nada disso. Tudo o que já deveria ter sido feito, já foi feito por nós. Ou seja, vamos voltar aqui para o texto. O primeiro daqueles lá, pagar o preço. Então, Jesus já pagou esse preço para nos redimir. E essa definição aqui, talvez seja a que eu goste mais, é tirar do mercado. O que é redenção tirando do mercado? O que é isso? Antigamente as pessoas, assim como vocês iam num determinado mercado, e lá nesse mercado, os senhores escravagistas e os senhores donos de escravos colocavam as suas propriedades, os seus escravos, em um lugar como esse aqui, um local mais alto, e as pessoas, os seus pseudos compradores, ficavam aí uma certa distância, e eles começavam então a oferecer determinados preços, e a quem pagava mais por aquele indivíduo que estava ali, alguém era dono dele, ele era uma propriedade de alguém, e quando alguém comprava essa pessoa, consequentemente ele passava a propriedade para outra pessoa. Então, quando nós entendemos que Jesus também nos tirou do mercado, foi exatamente isso que Ele fez. Nós éramos escravos do pecado, preste atenção.
Nós éramos escravos do pecado. E agora Jesus foi ali e nos comprou, ofereceu um determinado preço. Nós tínhamos um dono, tínhamos o dono. A Bíblia chega a dizer que o pai do pecado é o diabo. Ou seja, não vamos entrar nesses detalhes, não vou entrar nesses méritos. Vamos seguir em frente com o raciocínio. Mas o que Jesus fez? Ele foi lá, pagou um determinado preço, um preço altíssimo, e nos arrancou daquele mercado. Ou seja, agora nós não somos mais propriedades do inimigo, nós não somos propriedades ligadas ao pecado, nós temos um novo dono. Agora nós somos propriedades exclusivas de Cristo na nossa vida. Amém? Quantos entenderam? Diga amém por isso. E também aquela última definição, que é soltar, libertar totalmente aquele que foi redimido. A verdade prática que está na nossa revista diz que a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Veja só, quando depois da última ceia, Jesus conversando com seus discípulos, ele disse que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria um Consolador. Eu imagino os discípulos, ao rosto dos discípulos e as reações dos discípulos, porque eles estavam acostumados com Jesus. Jesus fazia parte da sua vida. Eles já caminhavam com Jesus já por 3 anos praticamente, e agora Jesus está dizendo para ele que vai se ausentar, mas que eles não preocupassem, que ele ia mandar um Consolador. Os discípulos não queriam um Consolador, os discípulos evidentemente queriam Jesus, eles queriam estar com Jesus, eles queriam a presença física de Jesus, mas ele, o próprio Jesus, então, nestas conversas e nestas palavras, ele diz para eles que é melhor que ele vá, que no momento eles não iam ter o entendimento, mas que em determinado instante eles iriam entender isso. Às vezes no dia, preste atenção numa coisa, quando no dia do Pentecoste, nós podemos comparar o dia que aconteceu aquele batismo ali, que o Espírito Santo desceu como uma efusão. Nós poderíamos comparar como se fosse uma Babel invertida. Vocês lembram lá da Torre de Babel? Todos falavam a mesma língua e todos estavam juntos, e todos estavam unidos, todos estavam participantes de uma mesma coisa, de um mesmo projeto. Agora no dia de Pentecoste, Deus naquele momento ali de Babel, Deus fez o quê? Faz a separação de pessoas, há uma desunião, ou seja, há um afastamento entre as pessoas, e as pessoas que falavam a mesma língua, agora começam a falar línguas diferentes. Também, lá no Pentecoste, foi o inverso. As pessoas falavam várias línguas. Pessoas de diversos lugares do mundo. Pessoas que estavam unidas ali depois da festa, depois da Páscoa, ali 50 dias depois da Páscoa, elas estavam ali naquele lugar, reunidas, unidas, e em um momento, começa então, aonde está dizendo que o Espírito, durante a vida do crente, ele nos conduz desde o momento que você aceita a Jesus, momento que você converte, até o momento da sua jornada final. Quando isso acontece? Sei lá, depois que você morre. Porque depois que a gente morre, a gente só tem um caminho, a eternidade. E essa eternidade, ou é a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Aquelas línguas ali do Pentecoste, voltando daquilo ali, aonde em Babel foi um juízo da parte de Deus, agora no Pentecoste, Deus está unindo novamente as pessoas, elas fazendo
novamente a união e falando uma língua que era conhecida por todos e que todos conheciam, quem conversava era conhecido naquele instante. Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo de Deus? Quantos aqui são batizados? Não muitas pessoas. Sabe, nós devemos buscar, às vezes nós como pentecostais, nós como crentes pentecostais, nós devemos buscar esse batismo. Pastor, mas isso faz diferença na nossa vida? Para que serve ser batizado? Vai ser o tema da nossa próxima aula. Batismo no Espírito Santo. Qual que vai fazer a diferença na minha vida? Vai mudar alguma coisa? Eu vou ser uma pessoa diferente? Eu vou ser algo diferente? Sabe, quando eu aceitei Jesus, eu não tinha sido batizado nas águas ainda. Eu fui num seminário da Adonep, e aquele que sempre vinha aqui na igreja, o pastor Daniel Regis. Vocês lembram do pastor? Os mais antigos aqui da igreja lembram do pastor Daniel Regis. E o pastor Daniel Regis, num seminário lá em 91, foi quando eu converti. Eu tinha aceitado Jesus assim, estava com o coração alegre por ter Jesus. A Marisete estava muito feliz de eu estar indo à igreja. E um dia nós fomos num seminário desse. E o meu coração ficou tão quebrantado. Eu fiquei com o coração tão na busca de Deus. Eu achei que algo esquisito estava acontecendo na minha vida, diferente na minha vida naqueles tempos. E nesse seminário ali, o pastor Daniel Regis começou a orar ali por umas 50 pessoas que nós éramos ali. E quando ele chegou perto de mim, da Marisete, ao que me tocaram ali, eu comecei a falar numa língua esquisita, um negócio esquisito. Eu comecei a sentir um negócio estranho, bom, gostoso, inundando a alma, inundando a mente, o coração, sentindo um prazer tão grande no corpo e na mente, que eu não suportei, não fiquei de pé e comecei a cair no chão e comecei a chorar. E ele continuou orando pelas pessoas, e eu ali no chão, deitado ali naquele chão e sentindo aquela presença maravilhosa ali naquele lugar. Uma coisa eu sei, eu não tinha sido ainda batizado nas águas, não tinha sido nem batizado nas águas. Mas eu fui naquele momento ali batizado através do Espírito Santo. Toda pessoa, preste atenção, toda pessoa que aceita Jesus na sua vida, ele recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, o Espírito Santo, vamos dizer, ele já vem morar na sua vida. Uma mensagem mais prática e mais fácil de você entender. Ele começa a morar na sua vida, mas a experiência do batismo, esse batismo é diferente, é totalmente diferente. Agora, o que pode mudar na sua vida, o que pode mudar na vida de outras pessoas que recebem, é verdade que toda pessoa que é batizado, não o batismo de você aceitar Jesus e Ele vir receber, todos nós recebemos isso, quando nós passamos a ser filhos de Deus, deixamos de ser criaturas de Deus. Quando nós não aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, nós somos criaturas. Quando nós o aceitamos como Salvador, nós a partir desse instante, nós começamos a ser filhos, chamados de filhos. E quando nós somos filhos, o Espírito Santo começa a habitar e morar na nossa vida. Tudo bem, a partir desse instante, você dando a sequência de todas as coisas, você é uma pessoa salva. Você não é salvo porque um dia você entrou na igreja e levantou a sua mão. Não, isso faz parte, é o processo. Você não é salvo porque um dia você batizou nas águas. Você não é salvo porque você é um bom dizimista. Você não é salvo porque você faz coisas boas. Não. Você é salvo porque você acredita num plano redentor que Deus preparou para nós, dando o seu Filho Jesus. Ou seja, a salvação nossa
ela vem, não é por mérito meu, não é por mérito seu, mas é de nós acreditarmos. E esse acreditar é mais do que um pensamento positivo, é mais do que você ter uma crença em algo que é fútil. Ela passa pela fé, passa pela esperança, passa pelo futuro, passa pelo seu caminhar no seu dia a dia. Então, a gente quando fala dessa atuação do Espírito Santo no plano aqui redentor da nossa vida, a gente entende que cada vez mais nós devemos buscar esse Espírito Santo na nossa vida, e que ele possa ser o nosso companheiro. Sabe, às vezes o Espírito Santo mesmo habitando em nós, mas ele fica tão, não me entendam mal, mas parece que ele fica tão pequenino em nós, e nós tão grandes, que o Espírito Santo não tem, parece que nós mesmo, imagina com o seu corpo é templo do Espírito Santo, mas para muitas pessoas, esse templo parece que, não me entendam, não me interpretem mal, mas parece que se torna uma prisão para o Espírito de Deus. Ele não tem liberdade na minha vida, não tem liberdade às vezes na sua vida. Quando nós temos o Espírito Santo, sim, temos, mas limitados, e limitados por baixo, limitados lá embaixo, no nível lá embaixo. E às vezes nós passamos a vida inteira e não entendemos isso, que algo pode ser melhorado, que algo pode fazer diferença, que algo tem que sair de teoria, tem que sair simplesmente de palavras, às vezes ditas ao público, e entrar nos seus ouvidos, sai embora, entra no ouvido, sai no outro. Tem que fazer mudanças radicais, não só na nossa maneira de pensar, mas na nossa maneira de agir também, na nossa maneira de interpretar as coisas de Deus. Deixe-me eu passar um pouquinho aqui para frente. Aqui diz que a grande promessa do Novo Testamento é que Deus, ao ter enviado o seu servo, Jesus Cristo, olha só, e tendo-o sustentado, enviará o seu Espírito para nos sustentar. Ou seja, a grande promessa do Novo Testamento, há uma grande promessa no Novo Testamento, que Deus sustentou a Jesus em todo o tempo, e que Ele agora vai enviar o Espírito Santo para nos sustentar também. O que é uma promessa? Promessa é alguma coisa, algo que ainda não aconteceu, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Promessa é algo que ainda não aconteceu. E uma promessa pode ser tanto coisa boa, como coisa ruim. Por exemplo, a minha mãe era a rainha das promessas. Ela está em casa agora, está com medo do vírus, e ela está certa, né? Está com 80 e poucos anos, tem que ficar quieta mesmo. Mas a minha mãe, ela era a rainha das promessas. E engraçado, irmão, ela nunca deixou uma promessa dela não cumprir. Cumpria as promessas delas. Eu não era lá um santo assim, sabe? Não era, muito santinho. E eu era mais rápido, né? Muito mais rápido do que ela, 9, 10, 11, 12 anos de idade. E eu fazia muita bagunça o dia inteiro, na rua o dia inteiro, ali na cidade de Goiatuba. Cachoeiras, ia para as cachoeiras, ia para os lugares sozinha, fazia, muita coisa que as crianças naquele tempo, sem internet, brincavam e faziam. Coisas boas, tempo bom. Mas as coisas normalmente que ela falava, às vezes para mim não fazer, e eu fazia. E ela, às vezes na hora do almoço, eu corria dela, e não deixava ela me pegar, porque eu via nos olhos dela, não um amor de mãe assim, mas eu via uma ira muito grande no coração dela, e as pernas me diziam que eu tinha que correr.
Mas quando chegava à tarde, eu tinha que voltar para casa. E ela, na hora do almoço, me fazia uma promessa: a hora que eu te pegar, você vai ver comigo. Irmãos, passava o dia inteiro, mas eu tinha que voltar para casa. Eu tinha que tomar banho, eu tinha que jantar. E a hora que eu entrava dentro de casa, eu pensava assim: está tudo bem, minha mãe esqueceu, graças a Deus, minha mãe esqueceu, né? Eu entrava para dentro de casa, ela estava lá arrumando as coisas, fazendo comida, fingindo que não estava me vendo, nada. Eu entrava para tomar banho no banheiro, e eu entrava para o tal do banheiro, que esse banheiro me traumatizava. E o banheiro era aqueles banheiros de porta de madeira, e tinha tramela na porta. E tinha umas tramelinhas, essa tramela na porta. E a tramela era tão vagabunda que se você puxasse a porta um pouquinho, ela, pelo peso, ela abria. E eu estou tomando banho, e muitas vezes, eu estou tomando banho lá tranquilo. Quando é fé, eu só escuto da porta. E daí para frente, irmão, era só alegria. Ou seja, tem promessa boa, tem promessa ruim. A promessa que Deus nos faz, se a minha mãe nunca deixou uma das promessas dela ficar sem cumprir, imagina as promessas que Deus faz para nós, que nenhuma delas vai deixar de se cumprir, mas todas irão se cumprir. Às vezes nós ficamos preocupados. Eu vi aqui esses dias, e alguém depois me perguntou para mim: pastor, sobre esse negócio de trindade, sobre a atuação do Espírito Santo, sobre Jesus, sobre Deus, me diga uma coisa: como que eu devo orar, então? De que jeito que eu devo orar para Deus responder as minhas orações? Eu devo orar ao Espírito Santo? Eu devo orar a Jesus? Eu devo orar a Deus? Como que isso funciona? Deixe-me te dizer uma coisa. A Bíblia diz, Jesus trouxe alguns ensinamentos. Primeiro, na oração dominical, primeira coisa, ele começa a dizer que nós devemos orar ao Pai que está no céu. Outra coisa que o próprio Jesus diz foi o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Então a oração é o nosso, como que fala? Me ajudem aí, irmãos. Não o caminho, a nossa direção, talvez seja a palavra mais correta neste momento. Mas vamos colocar isso, nosso mapa, a nossa direção deve ser o que? Nós devemos orar a Deus. Toda a oração nossa é a Deus, através de Jesus, pedindo no nome de Jesus, sobre a atuação de Jesus, e na orientação e direção agora do Espírito Santo. Pastor, e se eu não fizer isso? E se eu não orar, sei lá, Jesus me abençoe em nome de Jesus, será que Deus vai deixar de me ouvir? Será que Deus vai não me ouvir porque a minha oração não foi correta, entre aspas? Não, é claro que Ele vai te ouvir, é claro que Ele entende muito mais o nosso coração. A Bíblia diz que antes que saia uma palavra só da nossa boca, Ele já conhece. Então eu não tenho, eu posso seguir, sim, eu devo, se eu conheço, eu devo seguir.
isso. Se eu conheço, eu devo, meu Deus, abençoa isso em nome de Jesus, e o Espírito Santo, através da sua vida, a atuação do Espírito Santo na sua vida, desenvolvendo os seus pensamentos, desenvolvendo as suas ideias, desenvolvendo a chama no seu coração para você buscar mais ardentemente a Deus. Um dia, Jesus foi chamado de filho de Belzebu. E ele estava conversando com a turma de gente endemoniado, e eles falaram que ele era filho de Jesus, filho de Belzebu. E Jesus trouxe um ensinamento, através desse momento, que eu acho muito interessante, sobre a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Preste atenção nesse raciocínio, que talvez sirva para você. Jesus estava conversando com muitas pessoas, e alguém, depois dele realizar milagres, alguém disse para ele que ele realizava milagres no nome de Belzebu. E Jesus trouxe o ensinamento seguinte: todo aquele que blasfemar, ou que falar contra ele, seria perdoado, os seus pecados seriam perdoados. Mas todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, ele não seria perdoado nem aqui e nem na vida eterna, porque ele seria réu de morte. Por que ele falou que contra ele tudo bem, ele era perdoado, mas contra o Espírito Santo não seria perdoado? Eu pergunto a você: existe pecado que não é perdoado? Irmãos, existe pecado que não é perdoado? Qual pecado que não é perdoado? Que tipo de pecado que é esse? Eu te pergunto, por quê? A boa pergunta. Por que não é perdoado? Eu ficava matutando, pensando, andando, vasculhando. Por que não é perdoado quando nós blasfemamos, pecamos contra o Espírito Santo? Se todos os pecados são perdoados, se nós quebrantarmos o nosso coração, não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho que você cometeu, vai ser perdoado. Tudo bem, consequências do seu pecado vão surgir, mas o seu pecado será perdoado, não importa o tamanho dele, ele será perdoado. Olhe para mim e siga comigo a ideia. O homem pecou, o homem peca lá no jardim do Éden, e Deus providencia para ele. Ou seja, o próprio Deus começa a agir, o próprio Deus começa a entrar em ação, o próprio Deus faz a realização e a substituição do pecado, ali naquele momento. Deus cria uma roupa, Deus veste o homem, tudo bem, mas passa-se o tempo agora, as ideias de Deus vão clareando mais, o plano de Deus vai se mostrando maior. Agora ele manda, não é ele, não é mais o sangue de animais, mas agora então o homem despreza a Deus. Lá no início do Éden, o homem desprezou as palavras de Deus, desprezou tudo que Deus fez, desprezou a presença de Deus, desprezou a companhia de Deus. O que Deus faz? Deus envia Jesus. Deus então envia Jesus para nós, para a humanidade inteira. Jesus que veio com a missão de salvar, de selar, de redimir o homem. E agora então o homem larga, abandona Deus, não quis Deus. Deus faz o quê? Manda Jesus, envia Jesus como homem, identificando conosco, cara a cara, nossas vidas, nosso jeito, nosso andado, nosso choro, nossas emoções, nossos sentimentos, igual a um de nós. O que nós fazemos? Quando nós dizemos nós fazemos, a humanidade faz.
O que nós fazemos então? Rejeitamos Jesus, matamos Jesus na cruz do Calvário, e nós o rejeitamos, não queremos Jesus. Jesus morre, Deus o ressuscita entre os mortos, e o plano dele não acaba, mas continua. E ele diz agora que ele, depois de Jesus, então, ele, para completar a sua obra, a Bíblia diz agora que ele envia então o Consolador, o Espírito Santo. Ou seja, vamos voltar, só para você entender, o homem rejeita a Deus, não quis Deus lá no passado, não quer no presente, Deus envia Jesus. O homem rejeita a Jesus, mas continua a obra, Deus envia o Consolador, envia o Espírito Santo. E agora, se nós rejeitarmos o Espírito Santo, o que sobra para nós? Quantos estão entendendo o raciocínio? O que vai sobrar para nós? Não sobra mais nada, mas morte eterna. Por que então você rejeitar o Espírito Santo, blasfemar? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você o rejeitar com todas as suas forças, é não querer Ele de maneira alguma. Não é simplesmente falar palavra, é o que o seu coração sente. Ou seja, eu estou desprezando o último que pode me sustentar e me levar para o céu. E quando isso acontece, não há mais salvação para mim, não há mais nada a não ser um juízo eterno distante de Deus. Amém. Aqui continua dizendo que em Efésios 1, 13, 14, diz assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, olha só, depois que ouviu, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Ouvir. O evangelho da vossa, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da tua glória. Então, o Espírito Santo, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós cremos no nosso coração em Jesus, a Bíblia diz que nós somos selados. O que é selar? Antigamente, quando a gente selava, não sei se hoje tem carta ainda, tem carta, entendeu? Acho que ninguém via mais carta, né? Quando nós íamos enviar alguma coisa para chegar no destino, nós tínhamos que ir nos correios e selar. Isso é mais moderno. Isso é a coisa mais moderna. Selar. Antigamente, os reis, quando queriam enviar uma mensagem muito importante, eles pegavam aquela espécie de correspondência e com vela, com aquele, como é que chama? Cera, né? Com aquelas ceras, eles tinham o seu próprio carimbo, faziam um próprio carimbo e colocava, derretia aquela cera e com a carta colocava aquele carimbo e selava aquela carta ou aquela correspondência. O que às vezes a Bíblia está dizendo, só para você a título de informação, no passado, as pessoas que serviam algumas divindades, determinadas divindades, elas faziam na sua pele uma espécie de marca, dizendo que elas eram servos daquela divindade. Então elas faziam ali aquela marca, aquele desenho na pele, dizendo que elas serviam, elas eram propriedades daquela divindade. Quando o Espírito Santo, e Paulo está dizendo que quando nós recebemos a Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo, ou seja, nós somos carimbados, nós somos habitação,
nós somos feitos agora em Deus, aquilo que era alguma coisa sem valor, aquilo que não tinha valor algum, agora nós recebemos o selo como, agora nós somos propriedades de Deus, ou seja, nós temos através do Espírito Santo, que é esse selo na nossa vida, nós temos agora um destino a ser atingido. As cartas e tudo tinham um destino a ser atingido. Quando nós somos selados com esse Espírito, o Deus está dizendo o seguinte: a partir de agora, o seu destino está garantido, você vai chegar nesse objetivo. Ele diz mais que nós somos selados e também é o penhor da nossa herança. Penhor da nossa herança. O que é penhor? Garantia ou parcela inicial de alguma coisa. Não sei se o exemplo vai ser bom, se vai melhorar, se vai piorar. Vocês me falam aí. Mas eu vou dar. Algumas pessoas que aqui estão entre nós já fizeram isso, já foi na Caixa Econômica Federal e já penhorou alguma joia. Você estava numa crise, estava ruim, e foi lá e pegou seu anel de ouro, seu cordão, seu brilhante, e penhorou lá na Caixa Econômica. E quando você penhora lá na Caixa Econômica, você penhora por um preço muito menor, ou seja, uma parcela, uma pequena parcela daquilo que vale. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, aqui está dizendo que esse penhor é a primeira parcela. É como se o Espírito Santo te estivesse dizendo assim: a partir de agora, para você saber que o negócio vai ser concretizado, eu vou te dar uma entrada. E a pessoa que recebe o Espírito Santo na sua vida, ele começa a viver as primeiras emoções do cristão na sua vida. Quando o Espírito Santo começa a habitar na vida do crente, todos nós às vezes somos chamados de crente. A pessoa que aceita Jesus é chamado de crente ou cristão, sim ou não? O que é o cristão? O que é um cristão? É uns pequenos ungidos, ou pequenos cristos. Então cada um de nós, peraí, segura, só mais um pouquinho, não se apavore, não, vai dar tudo certo. Então nós somos pequenos cristos. Pastor, mas isso não é uma heresia, não? Não, não é uma heresia. Por quê? Preste atenção numa coisa: Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Às vezes muitas pessoas, nossa, mas Jesus Cristo, né? É os nome e sobrenome bonito, né? Não é. Cristo é um título, uma função. Título veio do Antigo Testamento, esse Cristo veio lá do Antigo Testamento, quando eles pegaram uma palavra chamada Massia, que veio da do hebraico, e transformou e pegou essa palavra, que era Massia, que transformada em Cristo, lá no Novo Testamento, quando traduziu para o grego, essa palavra na Massia significava ungido, aquela pessoa que era untado com óleo, untado. Então o Cristo do Novo Testamento é aquela pessoa que foi ungida, ou seja, aquela pessoa que veio da promessa do Antigo Testamento que Deus enviaria um Messias. Um Messias, vocês lembram? Que a promessa de Deus era que Ele enviaria um Messias. Quem que é esse Messias? É o Mashiach. Quem que é? O Cristo. No lado grego, no Novo Testamento, é o Cristo, o ungido. Então Cristo é o ungido, lá do Novo Testamento. Então a gente, voltando aqui para esse penhor da nossa herança, está dizendo que é a parcela inicial de um compromisso que vai ser realizado com certeza na nossa vida. Diga glória a Deus por isso. Vamos ver se a gente fala mais um pouquinho aqui. Na antiga aliança, o Espírito Santo na antiga aliança, há uma diferença entre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento,
A atuação do Espírito Santo era como se fosse um conta-gota. Era pontuais. Pastor, mas existia o Espírito Santo? É claro que existia. Jesus, o Espírito Santo e Deus são uma pessoa, uma única pessoa. Mas, pastor, mas como que eles atuavam? Assim, bom, lá no Antigo Testamento, isso era, como eu falei para vocês, era como se fosse um conta-gota. Era algo devagar. Era algo que, para abrir o pensamento, às vezes, das pessoas que não tinham aquele entendimento ainda. Foi quando Joel começou a ter revelação de Deus, e ele disse que acontecerá naquele dia que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e serei derramado sobre toda a terra. Então, Joel teve essa revelação de Deus, que lá no final, o Espírito Santo não seria mais como um conta-gota, mas haveria uma efusão, um derramamento dele sobre toda a terra. E agora ele está dizendo que já não há mais diferença entre servos, não há diferença mais entre quem era gentio, quem deixava de ser gentio, mas que todos teriam a oportunidade de sentir essa presença tão maravilhosa. Vamos lá no terceiro um pouco, vamos falar um pouco do que o papel do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele convencerá o homem de quê? Da justiça, do pecado e do juízo. Ou do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá. O que é convencer? O que é convencer? É você sentar com alguém e tentar colocar as suas ideias ao invés das ideias que estão na pessoa. Sim ou não? Então o Espírito Santo é esse, que senta, não obriga pessoa alguma. Ninguém é obrigado a nada. É por isso que quando a gente chama de livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É alguém ter liberdade de arbitrar, ou seja, de ser o seu próprio juiz. Alguém que tem a propriedade, ele tem a capacidade de ser o seu próprio juiz. Ou seja, Deus não vai fazer com que ninguém, o que o Espírito Santo vem é para convencer, ou seja, não é para te forçar, é para convencer, ou seja, uma troca de informações, o que está no seu coração e o que está no coração de Deus. E bom é quando Deus nos convence e que tira tudo que está no nosso coração e coloca aquilo que Ele tem no seu coração para a nossa vida. Sim ou não, amados? Amém? Vamos lá então. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade, e esse alguém é o Espírito Santo. O salmista diz que em pecado me concebeu minha mãe. Paulo ensina, todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo está aí para apontar os nossos defeitos, falar dos nossos erros, nos colocar lá embaixo, nos colocar lá por baixo daquilo que nós estamos fazendo de errado. Não, o Espírito Santo não veio aqui para ser acusador. Acusador é o diabo. Ele veio aqui para nos convencer da vontade de Deus, e para fazer isso, ele precisa de conversar conosco, de fazer persuadir a humanidade. Tá certo? Vamos ver mais um pouquinho aqui, ver se a gente consegue falar mais um pouquinho. Diz assim, no 3, que ele reprova e convence o mundo. Ele convence o mundo da justiça. A justiça a qual o Espírito Santo convence o mundo é a de Cristo. Isto porque ele morreu e ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. O que você faz quando você tem um grande problema na justiça? O que você faz quando você tem um problemão na justiça?
Você procura um advogado. Certo. A Bíblia diz lá em João, 1 João, filhinhos, não pequeis. Mas, se pecardes, tendes um advogado que está no céu, Jesus Cristo, o justo. Então, quando eu tenho um problema na justiça, eu faço o quê, pastor Renan? Procuro um advogado. Tudo bem, mas qual advogado eu vou procurar? Qual advogado eu procuro? Pastor Paulo Bron. Qual advogado que eu procuro quando eu tenho um problema na justiça? Qual advogado que eu procuro quando eu tenho um problema na justiça? Eu procuro aquele que conhece aquela área que eu estou necessitando e precisando. Então o Espírito Santo é essa pessoa. A palavra para o Espírito Santo no Novo Testamento é Paráclitos, ou ajudador, consolador, mas essa mesma palavra é sabida também e creditada a Jesus exatamente como um advogado. Então, se Jesus, Ele é o nosso advogado, é o que eu acho mais tremendo, é isso. Então, o Espírito Santo, às vezes eu não conheço o advogado, preste atenção, mas eu sei a causa que eu preciso. Eu sei as dificuldades, as limitações que eu tenho. Não é, se eu preciso de uma causa trabalhista, eu não vou procurar um advogado que é de outra área de família. Então o Espírito Santo é esta pessoa que vai nos levar exatamente a Jesus. É Ele que, além de nos convencer, Ele vai nos levar ao advogado. O papel dele aqui nesta terra é de nos encaminhar ao advogado. Por quê? Porque nós precisamos desta intercessão. Nós precisamos que Ele venha fazer por nós aquilo que nós não damos conta. Se Ele é o nosso consolador, então está dizendo que Ele tem a capacidade, além de todas as coisas, de consolar a nossa dor, mas Ele tem também a capacidade de nos enviar até Jesus. Ele não só nos envia, mas Ele leva as nossas causas e diz a Jesus. Então Jesus, diante de Deus, a Bíblia diz que Ele intercede por nós. E o Espírito Santo aqui na terra, o que me chama a atenção é isso. Então, Jesus, preste atenção, Jesus hoje intercede por nós na presença do Pai. Sim ou não? A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai e intercede por nós. E o Espírito Santo aqui na terra, Ele intercede por mim e por você também, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, que sincronia perfeita. Nós temos alguém que intercede por nós aqui, nos leva até o advogado superior, e esse advogado diante de Deus faz as nossas causas, diante de Deus, as nossas causas acontecerem. Estão me entendendo, amados irmãos? Não? Então vamos ficar de pé então. Já que vocês não entenderam, não vou dar mais aula não, chega. Vamos orar a Deus nesse instante, para que Deus possa, abrir a nossa mente, para que a gente possa entender o papel do Espírito Santo na nossa vida, para nós possamos entender como que Ele caminha, conosco, lado a lado, nos impulsionando. Tem umas pregação, alguns até pregadores que diz que, usando lá o Salmo 81, verso 10, que diz assim: abra a tua boca e eu a encherei. Lá muitos pregadores dizem que a gente não precisa nada, diante ao que aparecer as coisas difíceis, o Espírito Santo vai falar por nós, assim. Primeira coisa, lá nesse salmo que eu citei, no 81, ele não está falando de encher com palavras, mas ele está falando do enchimento
material, comida. Quando nós estivermos em apuraba a nossa boca, que nós seremos dado, Deus estará nos dando suprimento. O que o Espírito Santo faz? É isso que nós precisamos entender. A Bíblia diz que Ele vai nos lembrar, e vos fará lembrar de todas as coisas. Como é que eu vou lembrar de alguma coisa que eu não sei? Eu só vou lembrar de coisas que eu já vi, já ouvi, já estudei. A palavra de Deus, principalmente, que é o alimento da nossa alma. Como é que você vai pregar para alguém? Ah não, quando eu estiver diante dele, Deus vai me falar, e eu falo, eu falo, abro a boca, é na hora, pá, bife. Não, isso não é o correto. O que é correto é que nós precisamos estar dando a liberdade para o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos lembrar. Mas lembrar de quê? Daquilo que nós já estudamos, daquilo que nós já lemos, daquilo que nós já falamos com Deus, daquilo que nós já oramos a Deus. Pastor, aí no vestibular do Espírito Santo pode nos ajudar? Sim, pode nos ajudar. Ele pode fazer coisas sobrenaturais, é evidente. Eu não sou limitador do Espírito Santo. Ele pode fazer coisas sobrenaturais. Mas a principal função do Espírito Santo aqui é nos levar exatamente isso que a nossa mente tem que abrir. É caminhar conosco, demover do nosso coração as coisas ruins e colocar as coisas que vêm da parte de Deus. E que a gente possa caminhar de cabeça alta nesse mundo. Que a gente possa caminhar diante das adversidades da vida, passando por elas e tendo paz na nossa vida, no nosso interior, sabendo que nós não estamos sozinhos. Que as minhas aflições, a Bíblia diz que Deus se coloca de pé ao ouvir o gemido de um necessitado. Eu imagino Jesus dizendo assim, eu estou fazendo uma analogia, você chorando, nós clamando, e Jesus, o Pai lá no trono da graça, e Jesus diante do Pai dizendo, Deus, olha lá o meu servo, a minha serva, aquele que eu morri por ela, aquele que eu morri por ele, olha a aflição de vida que ele está passando nesse momento, mas ele não está de boca fechada, ele já falou, o Espírito Santo me trouxe aqui, Pai, o que nós vamos fazer? E o Pai, por isso que eu vejo essa imagem, o Pai se levanta do trono, não talvez numa posição, para ouvir, ou seja, prestando atenção ao nosso gemido e ao nosso clamor. Feche os seus olhos. Amado Deus.